Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 10 horas mais 14 minutos, segundou, né? Começou a semana, segunda-feira, dia 7 de agosto de 2023. Seu Virtual News começa agora. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. A tecnologia sempre a serviço da informação, a Virtual, nesta manhã de segunda-feira, levando as informações para você. Para quem aniversaria nesse dia 7 de agosto, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Segunda-feira ensolarada, com todo mundo aí dizendo, né? É dia de branco, começar a trabalhar, segue para cá, segue para lá, vida que começa, é isso aí. É o 8º mês do ano de 2023, daqui a pouquinho já estamos falando de Papai Noel, hein? Olha só, o tempo voa. E você, já colocou seus projetos em prática? Ainda tem tempo, hein? Mas, se deixar passar mais uma semana, corre o risco de você chegar no final do ano e não fez nada daquilo que tinha prometido para a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. Segunda-feira, comentários de Juliana Souza nos controles eletrônicos, Maria Clara. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Juliana. Bom dia, Márcio Chaves. Bom dia, Maria Clara. Segundou. Ainda me recuperando aqui da gripe, que foi forte. Mas, e no segundou, no segundou especial. Começando aqui, a partir de agora, as segundas-feiras com vocês, muito animada. Mas no ritmo do segundou, né, gente? Que ninguém é de ferro. Então a gente tá pegando no tranco aqui hoje. Mas vamos lá, bora para as notícias de hoje, tem muita coisa pra gente comentar. Como disse Priscila Pitica, na força do ódio. Inclusive, mandar um abraço para ela e todo o pessoal da Aceites que fez o Festival Mangue Arte e Cultura nesse final de semana na Praça do Crevim. Foi um sucesso, com expositores, com programação diversificada de música, de intervenções artísticas. Foram 2 dias muito legais de programação cultural na cidade, para além das outras ações, né, como o Festão Cubatão, que continua até esse final de semana. E a Pitica foi apresentadora, né, do Festival Mangue. Então, um abraço para você, querida. Eu imagino que hoje você está aí descansando a voz, porque trabalhou bastante. Está descansando a voz e o corpo, né? Porque a alma saiu do corpo ontem. Legal, estava muito bom realmente lá. Parabéns para a organização, parabéns para todos aqueles envolvidos e o público, né, que prestigiou, foi muito bom. Com certeza. É difícil a gente ver aquele público em Cubatão assim, mas... Muito gostoso, um ambiente gostoso. Super familiar, assim, fiquei muito com meu filho legal. Brincando até quase 10 horas na pracinha e é isso, a gente precisa ocupar os espaços da cidade com uma família e aproveitar, né, o fim de semana com muita cultura. Bacana. 10 horas mais 18 minutos. Vamos para a pauta do Virtual News de hoje? Vamos para nossas escaladas de notícias. Vamos lá. Principais notícias desse dia 7 de agosto de 2023. Mês do cachorro louco, né? Zelensky retoma a crítica a Lula e disse que fala sobre o presidente do Brasil concordar com as narrativas de Putin. Banhistas reclamam de serem expulsos de praia para dar prioridade ao presidente Lula. Lula sanciona a lei que permite o uso de ozonioterapia em todo o país. Bilheteria mundial da Barbie supera $1 bilhão, recorde para a diretora solo. Governo prepara novo PAC, mesmo com incerteza sobre a verba. Daí, essas são as pautas do Virtual News de hoje. Agora vamos para aquelas manchetes que não podemos deixar
passar em branco. Para não passar em branco, Anderson Torres confirma presença em comissão e diz que vai falar. Quem viver, verá. Caixa taxa papéis para esconder riscos e perdas com consignado do Auxílio Brasil. Essa é a manchete do UOL. Parecer deve dar a Lula saída para liberar a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Matéria de O Globo. E STF retoma julgamento de juiz garantia. A CPMI ouviu Anderson Torres, diz o Jornal do Brasil. Porque a Suécia desistiu da educação 100% digital e gastará milhões de euros para voltar aos livros impressos, diz o G1. Decisão dividida do BC abre caminho para ciclo de cortes de juros mais intensos, manchete do R7. Zema volta a defender uma frente de direita sul-sudeste contra a esquerda norte e nordeste em 2026. É manchete da Carta Capital. Juliana, todas elas, qual delas, nenhuma delas? Bom, com certeza destacar aí o moço que tem muito a dizer, que é o Anderson Torres, né? Tem muito a nos falar, tem muito a dizer ao Brasil, acompanhar aí os próximos passos. E também as declarações do governador de Minas Gerais, que colocam aí o campo de batalha e estabelecem os próximos parâmetros de jogo entre a ultra e extrema direita e a esquerda no Brasil, separando, é um discurso separatista, né? Separando aí o norte e o nordeste, o sul e o sudeste. Esse chamado é preocupante porque, de certa forma, vai no contrapasso do que se tenta no governo federal, do que se tenta a relação entre os estados, que é a gente conseguir colocar o país de novo no seu centro, no seu eixo de diálogo. E a fala dele é extremamente preocupante para mim, por conta desse lugar de separar as ideias e principalmente as regiões do Estado brasileiro. Entender que o Estado brasileiro é composto por 5 regiões, não 2, não 3, e essas separações não dizem respeito ao que o Brasil precisa agora. Assim, para mim, acho que a gente vai ter um campo aí para comentar mais à frente nas notícias de hoje, mas é uma declaração muito preocupante e que eu acho que o governo vai ter que começar a pensar aí como que vai agir, porque coloca esse espaço de novo. Quando a gente acha que a gente está ultrapassando essas barreiras que foram criadas na relação entre os poderes, né, e principalmente nas direções de olhar para a política, seja direita, seja esquerda, a gente encontra uma fala dentro de quem é governador de uma das principais capitais, né, estados brasileiros. Isso é preocupante. Nós vivemos no ciclo da história, café com leite, que era o estado de São Paulo e Minas Gerais, uma política no país. Historicamente isso aconteceu e agora, novamente, a região sul e sudeste começam a se mobilizar dentro de uma coalizão de extrema-direita. É lógico, existe também a esquerda dentro do sul e sudeste. Sim, né? sim. E esse posicionamento vem diante dessa questão que envolve a mudança dos impostos, né? E isso tudo começa a reverberar. Juliana, você acredita que há um separatismo ou há, na verdade, aquela situação de que preciso observar, de fato, o que vai se fazer com os valores para que os estados não sejam prejudicados? Que os estados com maior número de população, Minas Gerais, São Paulo, depois vem as outras regiões. Mas essa mudança no sistema de distribuição, principalmente para as cidades, isso tem um impacto muito grande. Inclusive essa questão de ser o consumo e não a produção. Na região metropolitana da Baixada Santista, a cidade de Cubatão vai enfrentar problemas com a redução a médio prazo. Isso vai acontecer. Vai haver compensação, mas a redução vai acontecer. Esse posicionamento, talvez extremista, talvez nem tanto, esquerda e direita, e essa composição com o Nordeste, eu digo até eu não digo um enfrentamento, ou você considera isso um enfrentamento mesmo de opa, vamos colocar as fronteiras aqui, você aí, eu e aqui, e o que é meu, o que é seu, se bobear, é meu também. É isso? Eu acho que tem uma utilização do processo, dessa divisão da direita e esquerda,
como se fosse uma grande bandeira para abrir espaço, para depois você discutir essas questões que são mais reais e verticais, que lidam no dia a dia da gente, né? Eu acho que tem e deve existir essa preocupação, e é por isso que eu acho que o governo federal precisa articular suas bases para justamente desmistificar essas questões tão mais pragmáticas do sistema tributário brasileiro. E isso a gente vai comentar daqui a pouco uma das matérias que traz sobre essa aproximação do governo federal com o Centrão, a necessidade de negociar, de estar junto, porque precisa levar a base de governo dentro da Câmara para aprovar as votações, para aprovar os projetos que o governo federal acredita que tem que ter. Eu acho que, assim, a polêmica que gera entre a esquerda e a direita é a primeira a falar que vai surgir, porque vai aproveitar a onda que existe no país dentro dessa discussão. Mas o que está, de fato, em jogo é entender esse potencial econômico das regiões e como isso se distribui dentro do Brasil. E aí é claro que a fala do Zema vai trazer essa preocupação, porque é o maior estado brasileiro, junto com São Paulo, que é o maior no índice de levantamento, né, de recursos. São dois governos que não têm coalizão direta com o governo federal e que vão travar esse embate. E aí o que está no grande questionamento, em vez de ser a direita e a esquerda, poxa, por que do meu quinhão eu tenho que dividir para estados que não contribuem tanto ou que não têm a mesma potencial populacional, potencial de desenvolvimento? Mas isso é uma loucura pensar só nesse lugar, Márcio, porque a gente precisa desenvolver todas as regiões do Brasil. E a gente precisa entender o potencial do Nordeste na produção de energia, por exemplo. O Porto do Pecém, no Ceará, o potencial desse porto. Então, a gente precisa separar a polarização política das reais discussões com relação ao sistema tributário, financeiro e legal do país, sabe? Você colocou bem a questão. Depois da eleição, logicamente, o presidente Lula foi eleito, mas foi eleito com uma maioria pequena de votos e o país realmente mostrou-se dividido. E há ainda uma outra grande porção de brasileiros que não votaram na eleição. E, obviamente, o país mostrou um posicionamento. O presidente Lula venceu, mas não venceu com a maioria. E a vitória não foi com tanta distância assim. Isso se reflete no momento político e nos posicionamentos políticos que existem hoje em dia. E com essa questão do Bolsonaro não poder figurar como protagonista nas próximas eleições, dá a condição de um levante e para ocupar esse espaço que a direita criou. Volto a falar, quando era o PSDB não tinha essa formatação de peso que hoje a direita tem. Não estou dizendo se é certo, se é errado, se é radical, não é radical. A gente observa que são condições antagônicas e existentes. É a realidade. Não dá para dizer que não tem essa realidade. Quando você observa um estado como Minas Gerais, um estado como São Paulo, Rio Grande do Sul, vindo numa retomada e num posicionamento dentro dessa união estadual, dessa federação, existe uma legitimidade, mas é aquilo que você mesmo falou. Como nós vamos fazer para desenvolver os outros estados? Quem paga a conta? Aí eu pergunto, quem paga a conta? É o Estado ou a Federação? É o governo federal ou o Estado? Eu economizo e o governo federal não? Quer dizer, de onde vão essas verbas? E se nós observarmos o colegiado, a maior parte do colegiado, dentro do Congresso, tanto da Câmara como do Senado, são representantes das regiões Norte e Nordeste. E às vezes eu me pergunto, o que falta para realmente impulsionar essas regiões? Já que você tem, inclusive, a maioria no Congresso, a maioria nos ministérios. Então, o que realmente falta para essas regiões realmente decolarem, se tornarem realmente pulmões de crescimento, desenvolvimento? Não que algumas regiões não tenham, mas de forma isolada, e sim como cada estado ser uma grande locomotiva, né? Falta essa questão. E quando você observa Zema, como você recebe Leite, como você observa Tarcísio fazendo esse alinhamento, é mais um posicionamento político e discussão e enfrentamento. Obviamente,
Tem o pessoal do outro lado que vai vir pro enfrentamento. Agora, o que vai sair disso é que me preocupa. Não, e assim, entender que alguém quer ser o herdeiro natural do ex-presidente Bolsonaro. Essa é a questão. E o Zema já está levantando a sua bandeira. Opa, peraí que eu preciso posicionar aqui como uma palavra de quem pode ser a nova liderança da extrema-direita no país e tudo mais. O Leite, né? Ele tem uma postura mais polida. Assim, eu acho que ele está muito mais preocupado com o desenvolvimento do próprio Estado, de resolver as questões internas do Rio Grande do Sul, do que, de fato, um enfrentamento. Eu acompanho, inclusive, as redes do Eduardo Leite, porque foi uma figura que surgiu no cenário político que tem uma postura, uma nova linha ali dentro do PSDB, né, de postura quanto político, e que tinha, né, esse lugar eu serei o candidato a presidente, né, tem toda uma questão sobre ele, sobre a política que ele foi de reconstrução ali no Rio Grande do Sul, que vale acompanhar, acho que vale a gente realmente acompanhar, mas que tem uma postura polida. Quando ele precisa sentar com o presidente para conversar, ele vai lá e senta com o presidente para conversar. E quando ele precisa criticar o governo federal por alguma coisa que fez, que talvez não esteja de acordo, ele também tem essa liberdade, e eu acho que está exercendo a boa política ali, né? Guardadas as proporções. E aqui no estado de São Paulo a gente tem um Tarcísio que faz parte, que tem esse grande espólio do ex-presidente Bolsonaro, mas que também está tentando fazer qual é a sua cara de governo mediante a toda uma problemática de segurança pública que a gente tem vivido no nosso estado. A gente tem visto aí as notícias sérias que têm saído sobre a questão de segurança pública, sobre a condução da Operação Escudo, sobre tudo que aconteceu aqui no Guarujá e na região da Baixada Santista. Isso vale a gente olhar muito, com a lente muito bem limpa, né? Limpar a lente do óculos ali para ver de perto, porque são movimentos em que a gente vai entendendo a mudança, né? Parece que o governo do estado começou e a gente não tinha sentido muito bem, né? Começou, mudou mesmo realmente o governador, muda a postura, muda a forma de olhar, de conduzir, mas é um partido que se aproxima do governo federal agora, que está aí na linha entre os partidos que vão se ligar, né, que estão aí na direita-centro, que tem uma potencialidade de configurar o governo federal de alguma forma, principalmente aí nas autarquias e nas agências públicas do governo federal que estão sendo negociadas. A gente vai falar isso daqui a pouco. Então, tudo isso está dentro do jogo político. A gente sabe que isso acontece. Mas a grande preocupação é que essas falas, elas acabam virando uma cortina de fumaça dentro das reais discussões. E é o que eu te falei, né? A questão não está só na discussão direita-esquerda, mas está na discussão o que as definições de arcabouço fiscal, de reforma tributária, tudo isso vai influenciar no desenvolvimento do país. E aí eu acho que isso preocupa. Quando você fala, né? Fala assim, por que, né? Com tantos parlamentares ali do Nordeste, com tantas potencialidades, esse Nordeste ainda não desenvolveu como deveria, né? Eu acho que tem diferenças, e aí o Brasil vai precisar viver um processo migratório de expansão da produção industrial, da sua capacidade de ocupar outras regiões do país para que isso aconteça. Porque a gente tem esse adensamento aqui na região Sudeste, de grandes produtores, exportadores, enfim. E no Nordeste a gente ainda tem uma mão de obra mais rudimentar, mais, né, posicionada em outras produções que não são tão tecnológicas. Muito embora hoje no Nordeste existam polos incríveis de tecnologia. Sim, isolados, né? Mas existem Campina Grande é cidade criativa de mídias, de artes midiáticas, produção de frutas, né? Exatamente. Então eu acho que esse olhar, a gente precisa, né? Eu acho que tem que se trabalhar
a forma de como desenvolver melhor o Nordeste, para que ele tenha essa potencialidade. E aí são várias as formas que isso pode acontecer, né? As forças que podem se juntar para poder desenvolver mais ainda o potencial de geração de renda no Nordeste. E uma das coisas que eu falei aqui foi a questão da energia, né? O quanto o polo de energia eólica na região Nordeste é eólica, potencial, solar, potencial que tem, é indescritível. Mas eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado entre a cortina de fumaça que se levanta, a polêmica, né? Quando eu comecei a minha fala aqui, eu falei assim, isso tem muito a ver com a relação da extrema direita, da esquerda, não sei o quê. Mas também tem o que está por trás disso. E a gente precisa, primeiro, né, já entendemos que existe a polarização. O resultado da eleição é claro, você traz isso, né? Quando a gente vê que o presidente Lula ganhou a eleição, mas com a diferença de 2 milhões de votos, de um universo de, milhões de habitantes, entre 58 milhões e 60 milhões. Então, há algo muito, né, dividido no país. E como a gente faz para poder restabelecer essas pontas e começar a fazer com que o jogo não fique tão dividido dessa forma. O Zema sempre foi. O Zema disputou no governo de Minas Gerais contra o PT. Sim, isso é bem claro isso. Mas o que eu leio dessa nova votação, que o presidente Lula pode, não sei se é essa absorção, é de que, olha, 58 milhões não concordaram com o governo que você realizou em parte. 60 milhões, acho que você pode fazer alguma coisa novamente. Então, é entender que tem que ser feito algo, mas não do jeito que foi feito anteriormente, que você precisa evoluir com algumas coisas. Basicamente é isso. Mas a gente estendeu aqui, gente, porque essa questão ela vai ditar várias decisões do governo federal, ela vai fazer com que acalme-se ou entre em estado de ebulição ainda maior todo esse processo, né? Eu acho que a tendência da temperatura é subir. É subir. É subir, até a questão do arcabouço. 10h35, vamos para... Quer comentar mais alguma delas? Não, Anderson Torres, já falei também, né? O Anderson vai falar. Pois Quem viver, verá. Quem viver, verá. 10h36. Vivamos. Vamos às matérias do Virtual News. Zelensky retoma crítica a Lula e fala sobre o presidente do Brasil concordar com as narrativas de Putin. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, voltou a criticar o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que o presidente concorda com as narrativas de Vladimir Putin, presidente da Rússia. Em nova entrevista a veículos de imprensa latino-americanos, Zelensky foi questionado sobre as declarações de Lula e de seu assessor internacional, Celso Amorim, sobre a necessidade de negociar uma solução diplomática para a guerra da Ucrânia. Na quarta-feira, dia 2, o presidente brasileiro disse a jornalistas estrangeiros que nem Zelensky nem Putin têm declarado que querem negociar o fim da guerra. No mesmo evento, Amorim voltou a dizer que as preocupações de Moscou, a capital russa, com a segurança, precisam ser consideradas. É estranho falar sobre a guerra, sobre a segurança da Federação Russa. Só a Rússia, Putin e Lula falam sobre a segurança da Rússia, sobre as garantias que precisam ser dadas para a segurança da Rússia, disse Zelensky em resposta ao jornalista da CNN Brasil. Só acho que ele, Lula, tem uma opinião própria. Parece-me que não é necessário que os seus pensamentos coincidam com os pensamentos do presidente Putin, criticou o líder ucraniano, que afirmou que o homólogo está concordando com as narrativas do presidente russo sobre a guerra, embora o Brasil seja um país pacífico. O seu país não está em guerra com ninguém. O seu país, o Brasil, é muito mais respeitado do que a Rússia hoje no mundo. As pessoas do Brasil são respeitadas. Suas visões de mundo são respeitadas. O Brasil não é um país agressor, mas um país pacífico, elogiou o ucraniano. Porque ele, Lula, precisa concordar com as narrativas do líder do Estado, Putin, que não é diferente de nenhum colonizador. Ele, Putin, mente constantemente, manipula constantemente, desinforma constantemente as pessoas, está matando nossos filhos e estrupando nossas mulheres, criticou na sequência. Zelensky voltou a dizer ainda que gostaria de se reunir com o presidente Lula e admitiu que a contraofensiva da Ucrânia está ocorrendo em um ritmo mais lento do que alguns desejam ou imaginam. Só lembrar aqui que essa guerra não é da Ucrânia, é na Ucrânia. Né? E que, na verdade, há uma invasão russa à Ucrânia.
e todo esse desenrolar, a motivação, mas a Rússia iniciou uma ofensiva contra a Ucrânia que já passa mais de um ano, né? Nós estamos caminhando para 1 ano e meio dessa ofensiva, mais de 1 ano e meio. E as declarações do presidente Lula, se era para apagar o incêndio, acabou jogando gasolina no fogo, né? Então fica um pouquinho mais complicado. E Zelensky novamente fala, e há um convite, né, para que o Lula conhecesse a Ucrânia, conhecesse a guerra na Ucrânia. Pois é. Acho que aí tem uma questão que é categórica, que a gente entender o contexto do conflito desses dois países. E aí eu acho que falta um pouco a diplomacia brasileira orientar o presidente nas declarações que faz, para não causar todo esse rebuliço que causa, uma vez que o presidente Lula tem se colocado a nível mundial como uma das lideranças que busca a paz, que exercita e que tem levantado o discurso de paz no mundo, que tem se colocado no lugar de, olha, nós estamos aqui para fazer esse exercício, né? Buscar a aliança entre os povos, né? Isso tem sido falado constantemente por ele, mas as contradições, muitas vezes na hora ali do improviso da retórica, acabam colocando o Brasil diplomaticamente numa situação complicada quando vai questionar qual o motivo da guerra e quem é culpado pela guerra, né? E a gente precisa entender, quando você traz muito bem essa expressão, a guerra é na Ucrânia, não é da Ucrânia, né? Aquele estado que está sendo invadido, é aquele estado que está sendo usurpado da sua área. Há todas as questões aí muito difíceis da gente tratar, porque qual foram as motivações, né? É claro, é a tomada de terra, é querer se apoderar da terra do outro. E como é que eu faço para não ter isso? Eu vou me defender. Então, não há... A gente já falou aqui algumas vezes sobre isso. Não há consenso num acordo de paz entre esses países. A Ucrânia resiste o quanto pode, principalmente com a força de países aliados. O Brasil não tem na sua diplomacia algo de enfrentamento, ele vai buscar o diálogo, é outra relação. Por exemplo, os Estados Unidos têm poderio de fogo, então vai mandar armamento, vai mandar como é que fala? Equipamentos, né, combate, armamentos, suprimentos. Pessoal. O Brasil tem uma outra filosofia de lidar com essa questão, né, mundial. Mas que se a gente não cuidar da nossa retórica aqui, da forma como a gente dialoga, fica complicado. Porque o que dá a entender que está se apoiando a Rússia e não tem um agravamento a diminuição do conflito. E a gente precisa entender, a relação do Brasil com a Rússia sempre foi uma relação, né, respeitosa e de diálogo, principalmente pelo comércio, pela relação dos BRICS e tudo mais. A gente sabe que tem uma relação comercial muito forte e que o presidente Lula não vai bater de frente com a Rússia, considerando essa relação que já existe. Mas um conflito armado, onde morrem civis, onde um país é destruído, a gente precisa alinhar aí as pontas. Então, acho que a diplomacia brasileira, que sempre teve um exercício muito, muito correto, precisa estar aí na base do que o presidente fala, para que ele não entre mais nessas divididas e seja questionado pela real intenção que tem, que é da promoção da paz, que é da discussão pela paz. Eu vou voltar aqui, que o Brasil, a Alemanha pediu para o Brasil comprar de volta a munição dos tanques da época que veio para a defesa, na época da Copa, né, que foi fornecido dos tanques, foi o equipamento bélico. E a Alemanha pediu de volta, o Brasil se negou. A Ucrânia quis comprar tecnologia brasileira, os caças, os tucanos e tudo mais, porque não é a tecnologia, não são os aviões de toque de linha, só que eles estão muito bem equipados, são aviões de baixo custo em relação aos top de linhas de baixo investimento e que atende muito bem à necessidade ucraniana no combate. E o Brasil se negou a vender porque não vende para países que estejam em conflito.
Então esse foi um outro posicionamento do Brasil, se negando a vender o armamento para a Ucrânia. O entendimento é que se você é um país pacífico, se você é um país que entende que a guerra não é a solução, você não vai ficar vendendo equipamento quando do conflito. Perfeitamente. Você vender para o país manter em um outro momento, fora de conflito, é uma coisa. Agora, durante o conflito, você está incentivando a guerra. Porém, você não vende para a Ucrânia, mas conversa com Putin de uma forma muito mais amigável do que com a Ucrânia. Tem relações? Tem. É uma coisa tão simples? Não. Mas por isso que é necessário ter técnicas, eu concordo com você, que a diplomacia tem que prevalecer, a inteligência emocional e, principalmente, não é momento de tentar fazer as coisas de improviso. Não cabe improviso aí. Não mesmo, porque isso fomenta o conflito, né? Você traz uma questão importante, que é essa questão do fornecimento de armas, né, de munição, e isso tem sido uma fala contundente, né, do presidente, no sentido de, olha, não tem que incentivar mandando. Inclusive, houve uma crítica aos Estados Unidos com relação a isso, né, no fornecimento do material, do arsenal necessário, por conta do incentivar. Mas se você... É muito delicada essa questão, porque ao passo que eu não forneço e que eu não entrego, e que aquele país não tem condições de se defender, ele sofre uma ofensiva ainda mais pesada, porque o conflito não acabou. Então tem que existir dois movimentos, o movimento de não incentivar o fornecimento de armas e a negociação pela paz. Buscar essa negociação. E essa é a questão mais difícil, porque o Putin é irredutível e o Zelensky já deu provas de que vai resistir até o último homem, né? E aí, o que isso diz para o mundo? O quanto a gente está preparado para ser diplomático? O quanto que a gente está preparado para ter diálogo? O quanto que a gente está preparado para respeitar o estado do outro? O espaço que o outro tem? A guerra diz tanta coisa. E enquanto a gente está discutindo aqui, o conflito está lá, né? Tá então, acontecendo. Então, eu acho que assim, cabe aos países como o Brasil, que tem essa filosofia pela paz e que se colocam nesse lugar do diálogo, de continuar promovendo o diálogo, estrategicamente promovendo o diálogo. Para a gente finalizar, Alemanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, todos já se posicionaram favorável à Ucrânia, inclusive dando recursos e equipamentos. China e Coreia do Norte também já se posicionaram junto com com a Rússia. E alguns países ali do Oriente Médio também já estão se mostrando. E tem essa questão do fornecimento de grãos, quer dizer, é bem nevrálgico ali. Então, vamos ficar acompanhando um pouco de perto essa situação. 10h46, vamos para a próxima matéria. Banhistas reclamam de serem expulsos de praia para dar prioridade ao presidente Lula. Banhistas que estavam na manhã de ontem, domingo, numa praia do rio Tapajós, no Pará, afirmam ter sido retirados do local pela segurança do presidente Lula para a permanência dele no local. De acordo com os banhistas, haviam 7 embarcações ancoradas na praia da Araria. Cada uma com cerca de 20 famílias receberam a determinação e foi de saída imediata. Lula está desde sexta-feira descansando em Alter do Chão, acompanhado da primeira-dama Janja e assessores. Ele está hospedado na casa de Saulo, hotel e restaurante do chefe de cozinha Saulo Jennings, também dono da embarcação usada pelo presidente nos passeios do fim de semana. A Marinha disse que, em nota, que está apurando e trabalha para esclarecer os fatos. Os passeios de Lula por Alter do Chão têm sido acompanhados por agentes da Polícia Federal e da Marinha. O presidente Lula mergulha no rio Tapajós, do Pará, a foto de Ricardo Stuckert, da presidência. Tá aí. Lula no Pará, invadiu a praia. Invadiu a praia da rapaziada. Brincadeiras à parte, as pessoas que estavam ali, eles tinham autorização para estar ali. A Marinha tinha autorizado os barcos a estarem no local. E aí o presidente resolveu dar uma passeadinha de barco, estragou o FDS de todo mundo, né? Sai todo mundo daí, e aí o presidente acabou tendo a praia só para ele. Claro, é presidente da República, tem toda essa situação da ameaça que a pessoa disse que ia fazer contra o presidente e tudo mais. Não sei como é que foi o desenrolar disso, mas, logicamente, 7 barcos saindo, o pessoal ficou insatisfeito
a necessidade, aí eu me pergunto, Juliana, a necessidade real de se retirar os barcos? Ou, na verdade, era um perímetro que tinha que ser feito para proteção do presidente? Quer dizer, eu acho que tem... sai daí que o Lula está chegando? Tem várias questões aí. Se avacalha com a reputação do presidente, né? Primeira coisa é, né, principalmente um presidente que se coloca de forma popular, né, que foi alçado, volta para um terceiro mandato nos braços do povo, né? Com a diferença de 2 milhões de votos, mas é, evidentemente, uma liderança mundial e que prima pela popularidade, né? E a gente sabe disso constantemente aí nas suas relações com o povo brasileiro. Há que se entender o processo de protocolo de segurança nacional, é uma autoridade máxima do país e, portanto, precisa e tem todo um rito e um procedimento para cuidar da sua segurança. O que só me estranha nesse caso, Márcio, que por isso que eu acho que que essas coisas assim do improviso precisam ser bem cuidadas, é que se já tinha notícia de que o presidente iria para aquela região, que ficaria hospedado, porque tem uma agenda extensa até quarta, quinta-feira no Nordeste, para depois vir ao Rio de Janeiro, que ele também vai anunciar a retomada do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento do País. Se tem toda uma agenda, e se já sabia que o presidente estaria lá, foram concedidas as autorizações e não foram avisadas as pessoas que elas teriam que rever essas autorizações, porque o presidente estaria ali. Então, essa relação, esse cuidado que se precisa ter na relação da agenda do presidente, isso precisa ser cuidado, para que não aconteça e não crie aí um clima nada legal com as pessoas que estavam ali curtindo seu fim de semana e que tiveram que sair às pressas. Uma coisa é quando você adentra... Para atender o rito do protocolo, porque é o rito do protocolo. Tem perímetro de proteção? Sim. Quando o ex-presidente Bolsonaro vinha aqui para a região para passar final de semana, tinha-se toda uma área protegida, tanto na Praia Grande quanto no Guarujá, né, patrulhamento. Ele furava o cerco, cada presidente tem uma forma de lidar. Agora, o que aconteceu nesse interim? Para além da agenda que já estava divulgada e desse potencial possibilidade do presidente visitar a região de Alter do Chão, tem a declaração de uma pessoa que foi presa dizendo que daria um tiro no presidente. Ele foi preso e depois foi liberado pelo juiz. Pela juíza, não foi uma juíza. E aí, é claro que isso vai levantar o radar de toda a equipe de segurança do presidente, porque ele foi ameaçado, e ele é constantemente ameaçado, assim como outro presidente também era. Né? Então, a relação de segurança, né? O protocolo de segurança de um presidente é rigorosíssimo. A única coisa que eu pergunto é, se já tinha notícia de que o presidente estaria na região, poderia ter notificado a Marinha ia notificar as pessoas autorizadas, falar, olha, a gente sabe que autorizou vocês, mas o presidente vai estar aqui na região, a gente está mudando até a liberação. Situação, pronto, né? Evitava-se notícias que vão muito mais do campo sensacionalista do que, de fato, né, posicionar aí o que precisa posicionar. Isso mostra também, Juliana, um questionamento que é o respeito para com o cidadão. Porque se você já tem uma autorização previamente concedida que você vai estar naquele local e eu resolvo ir de última hora, peraí, a minha ação de última hora, o que ela vai provocar? Ela vai trazer mais benefícios ou vai trazer constrangimento para as pessoas? E vamos alterar isso nesse momento. Porque não é porque eu sou presidente da República que eu faço o que eu quero a qualquer momento e tudo tem que mudar. Eu tenho que respeitar também o cidadão. Olha, eu quero mudar. A sua mudança, o que ela afeta? É de grande importância, esse banho é medicinal, esse banho nas águas. Se não for medicinal... Se não é medicinal, pelo menos é muito bonito. A gente vê a foto do Stucker e é maravilhosa. Então, vamos respeitar, porque já pensou o constrangimento das pessoas? Ah, mas vocês estão alongando o assunto. Não, a gente está colocando isso para outras situações não ocorrerem. Não, até porque eu acho que o foco da matéria, ele coloca muito mais na relação de... os banhistas tiveram que sair rapidamente, esvaziar o local por conta do presidente, do que pensar na segurança do presidente.
Então, acho que foi ameaçado. Então, você é um profissional da imprensa e é um profissional diferenciado porque está sempre buscando aí a verdade dos fatos, sempre colocando a sua posição com muita independência, mas sempre muito bem amparado pelas coisas que você pesquisa. Então, a notícia que você traz aqui, você não vai trazer de qualquer jeito. Mas há ainda na imprensa brasileira muito sensacionalismo por pouca coisa. Sim, claro que sim. E o que a gente precisa dizer aqui não é sobre o presidente decidiu ir, sair todo mundo da praia. É dizer da segurança que ele precisa ter, é dizer da ameaça que sofreu e é dizer também do protocolo que se tem que ter e do respeito às pessoas que tiveram a liberação antes. Porque se já estava na agenda, tinha que ter tomado posição. Se já estava na agenda, não era para ter liberado. Se já estava liberado, não podia ter agenda. Então, são os tropeços aí da agenda, quem não quer ver o presidente do país passar ao lado da sua embarcação e dar um tchauzinho? O sucesso aí. Mas eu acho que isso também é resultado de todo esse processo de polarização, né? E dos cuidados que a gente tem que ter. Antes tem assim, um protocolo enérgico do que o contrário, né? Sair por aí andando de moto sem capacete. Chorar o leite derramado não dá. 10h55, vamos para a próxima matéria. Lula sanciona a lei que permite o uso de ozonioterapia em todo o país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que permite a realização de ozonioterapia em todo o Brasil. A medida foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira, dia 7. A técnica controversa consiste na administração de oxigênio e ozônio diretamente na pele ou sangue do paciente com o propósito de incluir a ação analgésica e anti-inflamatória. Embora esteja incluída no rol de práticas integrativas do Sistema Único de Saúde, o SUS, desde 2018, a técnica tinha utilização restrita a tratamentos específicos na área de odontologia. Contudo, nos últimos anos, a aplicação tem sido adotada por clínicas de estética com a promessa de retardar o processo de envelhecimento, dentre outros usos. O Conselho Federal de Medicina ressalta que a ozonioterapia trata-se de um procedimento ainda em caráter experimental, que não possui reconhecimento científico para o tratamento de doenças, e enviou uma carta do presidente defendendo a sanção. Os argumentos da entidade são de que a técnica é segura, tem resultados comprovados e baixo custo. Conforme a sanção, a técnica será autorizada como um procedimento de caráter complementar e a lei estabelece algumas condições para a aplicação. O tratamento só poderia ser realizado por profissionais de saúde de nível superior, devidamente inscritos nos conselhos de fiscalização profissional. A aplicação da ozonioterapia só será permitida por meio de suprimentos e regulamentados pela Anvisa. A foto é da agência Senado. Eu tinha ouvido falar, Juliana, ozonioterapia? Já sim, e com essa característica, né? De ser um tratamento complementar ainda em desenvolvimento, né? O que chama atenção é isso só. É entender que é um procedimento complementar, que não pode ser usado à revelia e que tem todo um regramento para que seja utilizado, né? Claro que causa as polêmicas porque ainda está nesse processo de desenvolvimento, assim como a gente já discutiu a questão da cannabis medicinal, assim como já se discutiu diversos outros procedimentos de atendimento médico que possam aí, de terapias que possam ajudar na recuperação de pacientes, independente da enfermidade, né? O que também chama atenção é com relação à questão dos tratamentos estéticos, né? Porque aí é onde entra a livre demanda e onde você tem aí quem se arrisque a esses procedimentos. Não vamos longe, né? Quem aplica silicone aí de qualquer jeito. Então tem toda essa questão. Tem toda essa questão de biossegurança. Acho que assim, quando o presidente sanciona, ele dá um passo positivo no sentido de fazer se entender que o procedimento, dentro da regularidade, ele é legal. O que vai depender, é claro, o profissional habilitado para isso e que não existam pessoas que se usurpem desse lugar para poder fazer aplicações indevidas e viver disso, né? Você me chama... de enganar paciente com procedimento que sabe que não vai dar esse resultado. Você chamou a atenção para uma situação que é bem próxima, né, da realidade. A sanção do presidente ocorreu. E a informação dessa sanção, como nós estamos dando aqui,
parece que já legitimou a utilização e não é bem assim, da falta Não de é regulamentação assim, da Anvisa. Então, assim, o presidente sanciona, mas falta regulamentação. E eu espero que ela venha rapidamente, a galope. Porque senão daqui a pouco já está sendo instituído. O presidente virou lei e já está sendo instituído. E claro, independente do governo federal, independente da Anvisa, quem cuida da sua saúde é você. Se você escolher optar por um tratamento alternativo, né? E você precisa entender se aqueles que estão prestando esse serviço têm condição técnica, estão amparados para isso e realmente você está seguro. A Juliana falou muito bem. A aplicação de silicone é uma coisa comum. Né? Daqui a pouco você está aplicando em qualquer lugar. E a pessoa mais prejudicada nisso é você mesmo, é o consumidor. Então, se você vai fazer uma aplicação, seja ela qual for, observe os profissionais, veja onde você vai fazer, compare profissionais, observe, veja o que diz a lei, porque não é porque foi sancionado, está valendo e qualquer um pode fazer. Não, e até outros procedimentos estéticos mesmo, como a aplicação do Botox, realinhamento, enfim, todos os procedimentos que visam aí uma melhora da estética, que se não forem feitos por profissionais adequados, com o devido curso, com o devido estudo, isso vai causar sérias com as questões. Substâncias permitidas. As harmonizações faciais. Não vamos longe. Quem aí, de famoso, inclusive, que fez harmonização facial, Márcio, se você está pensando em fazer uma, procura o profissional direito aí, porque teve aí, teve artista que fez, não gostou do resultado, teve que desfazer tudo. A gente aplica filtro. Então a gente tem que ter muito cuidado sempre, gente, com os diversos procedimentos, porque isso vai surgir mesmo, faz parte da pesquisa científica, buscar aperfeiçoamento, melhora. Alguns procedimentos são para melhora da saúde, né, interna, outros vão ser para a estética, por que não? A gente tem que se cuidar sim, eu não estou sendo contrária a nenhum procedimento estético, pelo contrário, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com acesso a esses produtos e esses serviços, porque se eles não estiverem regulamentados e forem exercícios profissionais que tenham a capacidade reconhecida, a gente entra na mão de quem não sabe o que está fazendo e vai pagar o prejuízo duplamente, porque paga no bolso e paga na estética também. De olho nas clínicas de fundo de quintal. 11 horas mais 1 minuto, vamos à próxima matéria. Acabamos? Não. A Barbie, claro. Bilheteria mundial da Barbie supera $1 bilhão, recorde para a diretora solo. Barbie, da Warner Bros., dominou pelo terceiro fim de semana consecutivo os cinemas nos Estados Unidos e Canadá, impulsionando a arrecadação global do filme para mais de $1 bilhão, um marco inédito para uma diretora mulher solo, que estimulou neste domingo, dia 6, o observador da indústria Exhibitor Hamilton. A blockbuster, dirigido por Greta Gerwig e estrelado por Margaret Robbie, a Barbie, Ray Gosling, o Ken, arrecadou cerca de $53 milhões no período de sexta-feira a domingo, totalizando aproximadamente 459 milhões na América do Norte e impressionantes 1,3 bilhão em todo o mundo. O filme capturou a imaginação dos amantes do cinema em todo o mundo e esses resultados são incrivelmente impressionantes, com um total global que ultrapassou $1 bilhão nesse fim de semana, afirmou Paul Dergarbergen, analista de mídia da firma especializada em Comscore. $1 bilhão. A Barbie, $1 bilhão. Arrecadando o que já sempre arrecadou, né? Vendendo boneca, né, Maria Clara? Vendeu boneca agora. E menos de um mês. Vendeu boneca e vendeu filme agora. Hein? Não, e vai vender assim, boneca depois, todo um outro conjunto de coisas. Porque não é só a boneca, não é só o filme. É a roupa, é o comportamento, é o tipo de cabelo, enfim. A gente está falando aqui, falando da estética, mas é importante dizer o quanto isso movimenta a economia. É uma indústria, né? A indústria do cinema é muito forte. E a diretora deu um tiro pra cima que acertou bonito, né? Acertou o universo. Ela acertou em cheio. Pegou em Thanos. Acertou Thanos. Exatamente, né? Acho que é o exemplo de quando uma produção ela é feita, ela tem o seu conteúdo
e ela chega a todos os públicos e desperta os interesses e virou um fenômeno. Lembrando que nós estamos falando apenas da película. Ainda Fora todo o outro processo. Todo outro processo, venda de bonecas, artigos, toda essa onda Barbie que está tomando Mas conta. principalmente comportamento, porque o filme posicionamento traz... do Ken, né? Eu não assisti ainda, acredita? Eu também não. Também não Maria Clara, você assisti. assistiu, né? Assisti. Então, Maria Clara pode falar de um lugar que a gente não pode, Márcio. Mas o que eu acho importantíssimo das coisas que já li sobre é essa relação do comportamento da mulher contemporânea, né? De como que essa Barbie, essa boneca questiona esses parâmetros e como ela coloca uma outra visão sobre a coisa. E isso é que eu acho fundamental também, a gente entender que, além da produção, da indústria que se envolve, é uma indústria que ela pode transformar olhares sobre determinadas questões, né? Isso é muito bom. O cinema, a arte tem esse poder de não tem como fazer nós isso. vamos ter que contribuir para essa bilheteria aí. Bora. Não, mas eu só não fui por causa de tempo mesmo, também porque eu quero tô assistir. assim, eu quero assistir porque Foi uma febre, as primeiras, acho que até hoje, né? Mas eu digo assim, a primeira semana de lançamento, eu estava fora do estado e eu fui num shopping e quando eu cheguei lá, todas de rosa, eu me senti até estranha porque eu não estava de rosa. Todas de rosa, tirando foto na caixa. Para quem foi, né? Quem criança, vive essa quem questão. já viveu, quem é mulher sabe, né? Esse fascínio que essa bonequinha causa pra gente. E que bom que hoje ela dialoga nos diversos corpos, né? Sim. Diversas tonalidades de pele, enfim, Eu quero assistir a Barbie, que eu quero ver. Bora acompanhar, porque vai faturar mais, né? O posicionamento Ainda tem dos muito. 11h05. Ainda tem muito para faturar, viu, a Barbie? Vamos para a próxima matéria agora. Governo prepara novo PAC, mesmo com incerteza sobre verba. O atraso na votação do novo arcabouço fiscal trouxe incerteza sobre o tamanho da verba a ser reservada para o novo PAC, Programa de Aceleração do Investimento, e, por consequência, sobre as obras que serão contempladas. Por enquanto, o Palácio Planalto mantém a previsão de lançar o programa na próxima sexta-feira, dia 11, e até distribuiu convites para o evento a governadores e integrantes da esplanada. Essa é a quinta data marcada desde o começo do governo para anunciar um novo desenho da principal marca petista na política de investimentos públicos. Para mitigar as dúvidas, a articulação política do governo se esforça para conseguir a aprovação definitiva do arcabouço que estabelece novas regras de crescimento para as despesas na próxima semana, antes da cerimônia de sexta. O governo planeja que o programa seja uma das principais vitrines do Lula 3 e prepara um dos maiores eventos da presidência até agora. O lançamento será no Teatro João Caetano, na capital do Rio de Janeiro, sede do Banco Estatal BNDES, com forte presença de integrantes do primeiro escalão e dos estados. O Planalto convidou os 27 governadores e a expectativa é que até aqueles mais próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, como Tarcísio de Freitas de São Paulo e Jorginho Melo de Santa Catarina, estejam presentes na cerimônia. O PAC prevê 2.000 obras em eixos de atuação como transporte, infraestrutura urbana e segurança energética, com investimento de cerca de 60 bilhões de reais. PAC 1, PAC 2, PAC 3... O governo tem essa estimativa, tem essa preocupação, tem esse interesse. É lógico, o país precisa de infraestrutura e o país, desenvolvendo essa infraestrutura, ele desenvolve qualidade de vida, é mais emprego, o capital circulando, o país cresce, sem dúvida. Lógico, tem que se colocar o dinheiro e se observar bem o que está sendo feito e realizado, para que não ocorram outras situações que o país já viveu e desvio de verba, de corrupção. Esse não é o ponto. O ponto agora é o PAC e a dificuldade de o arcabouço fiscal e as condições do PAC. Semana passada nós anunciamos a redução de valores dentro da pasta da educação, em merenda e também em outras frentes de investimento na educação, devido à questão do teto de gastos, que é a regra vigente agora e o governo precisa cumprir essa regra. Há possibilidade do arcabouço fiscal? Sim, mas não é a realidade. E o governo agora está ajustado para anunciar o PAC, imaginando que a situação do arcabouço já teria sido superada e que não foi ainda. Possibilidade de aprovação existe.
Mas eu vou até trazer para essa matéria, Juliana, queria que você comentasse a respeito dessa composição do arcabouço do Centrão, do Toma Lá, da Cá, do governo, da FUNASA, do turismo e todos os outros ministérios que estão aí as pastas flutuando entre o Centrão, que o governo precisa para aprovar o arcabouço. Senão, o governo empaca. É o PAC empacado, e o governo empaca, e a regra que vale é do teto de gastos, e aí o governo já vai ter que começar a fazer cortes, que pelo que foi anunciado já gastou um pouco mais do que devia nos primeiros 6 meses. Então, a regra do teto de gastos aí, o governo vai ter que puxar o freio. Juliana. Eu acho que a gente precisa fazer essa reconstituição histórica aí, né? Primeiro, entendendo essa relação do teto de gastos, que é o que é vigente no país hoje, ou seja, o governo ele não gasta mais do que ele arrecada, ele programa os seus gastos, e isso é limitado, né? Então, a tua taxa de crescimento, ela vai ser menor, porque ela vai corresponder a essa relação da arrecadação. O novo arcabouço fiscal, ele flexibiliza essas metas por conta das metas que ele coloca. Então, se eu consigo atingir uma meta de arrecadação, se eu tenho um resultado para determinada meta que eu fiz, eu consigo prever um valor a mais para que entre recursos, para que a gente consiga começar a colocar mais recursos à disposição das necessidades do país. Qual que é o grande imbróglio? O governo, se a gente olhar para a base do governo, a gente não tem a expressividade mínima de deputados que possam aprovar, dentro das regras de aprovação, de votação na Câmara Federal, as medidas que são necessárias, dentre elas o arcabouço fiscal e todas as outras reformas que o governo precisa fazer. E essa é o grande tema que a gente começou a comentar no começo do programa, que é essa relação da aproximação do presidente Lula com o Centrão, que é necessária, tendo em vista aí uma necessidade de estabilizar os ânimos e principalmente de conseguir assegurar que o governo possa aprovar as medidas que são necessárias para o país, para a reconstrução do país, né, dentro da dinâmica. E aí eu separei aqui, rapidinho, só para a gente entender. São 128 deputados que fazem parte da base aliada do governo, que votam, né, em todas as medidas que o governo propõe, mas são necessários 257 votos para aprovar projetos de lei complementar, que é o caso do arcabouço fiscal. Então, a gente tem uma diferença aí de 100 e tantos deputados que precisam ser aproximados da base aliada, para que o governo comece a aprovar as medidas que são necessárias, e nesse caso o arcabouço fiscal, que é a principal medida para que o governo comece a entender de que forma que ele vai arrecadar e como ele vai aplicar os recursos arrecadados, como que ele vai construir o seu orçamento. É importante lembrar que o governo agora trabalha com um orçamento que foi feito o ano passado, que foi mediado no governo de transição, né? Durante o período da transição de governo, mas que não corresponde a toda a necessidade que o governo federal, o governo Lula teria, porque foi trabalhado numa realidade de país que hoje está se configurando de outra forma e que era necessário. Quem faz orçamento, quem trabalha no poder público sabe. O orçamento ele é construído num ano para vigorar no ano seguinte. E ele vai priorizar e vai, por conta da regra do teto de gastos, ser muito cauteloso de não fazer um super... uma previsão superestimada, depois ele não arrecada, ele gasta mais do que ele pensou que ia arrecadar. Olha aí o problema aí para resolver. Eu vou aproveitar, Juliana, a gente está falando dessa questão do PAC, né? Então, o que acontece? O governo Lula vem trazendo a sua marca, que é o PAC, que é o Plano de Aceleração do Crescimento, né? A gente sabe, já ocorreu durante o governo Lula, durante o governo Dilma, teve uma questão positiva, tiveram questões que trouxeram muita preocupação em relação ao PAC, mas agora o governo entra com o PAC dentro de um orçamento que ele já alterou totalmente, principalmente com a criação dos ministérios. Sim. Criou-se os ministérios, quer dizer, dentro de um orçamento que era voltado para o número de pastas, aumentou-se o número de pastas, aumentou o número de gastos,
há uma discrepância entre o níveis superior e níveis técnicos e vagas. O governo já anunciou que vai alterar os 13 mil vagas técnicas para tornar 9 mil vagas de nível superior. Por quê? Porque os salários são diferentes, a composição é diferente, quer dizer, há uma redução de vagas, porém é mantido um gasto salarial. O governo está dentro de um momento em que toda a sua formatação já é diante de um arcabouço, que não aconteceu ainda. Isso é importantíssimo falar, porque essas reformas foram necessárias também para que o país retomasse discussões e prioridades que não estavam sendo feitas. Eu falo isso de cadeira, porque todos sabem que o Ministério da Cultura não existia, né, no governo anterior. E foi recriado agora, com um grande potencial, distribuindo recursos da Lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc II, que virá agora no segundo semestre, que são recursos que já estavam previstos, mas que sem essa autonomia quanto Ministério, ficaria mais fragilizado. Então, são coisas que, né, ministérios foram criados aí com a sua devida importância, mas dentro dessa realidade menor de orçamento e que agora precisa expandir. Então, dentro desse projeto, além da questão do arcabouço fiscal, há também a preocupação na aprovação da reforma tributária. E aí, para a reforma tributária, o mínimo de votação, como é uma emenda à Constituição Federal, é um texto que entra para vigorar na Constituição, o número passa de 257 para 308 votos. São 2/3. É muito voto. São 2/3 da Câmara para você aproveitar a aprovar. E aproveitando isso que a Juliana está falando, uma emenda à Constituição. Lembra do orçamento secreto, que virou emenda do relator? Que há uma discrepância muito grande aí entre o que se fala e o que se faz, aquela situação toda. O orçamento secreto ainda existe. E a composição e o favorecimento de emendas e essa questão do toma lá e dá cá para a construção dessa base aliada. Então, assim, descer no inferno abraça, não tem jeito. Então, há necessidade. E o que se discute hoje em dia é que a primeira parte do que foi acordado foi cumprido no mês de maio, junho. Ainda tem muita coisa ainda que o governo federal não cumpriu e pastas ainda para se discutir. O Centrão quer espaço, União Brasil pede espaço, outros partidos têm. Republicano pede espaço. O próprio PT quer manter o seu espaço e muitas vezes... Poxa, você vai se juntar com aquele ali? Caramba, tá meio difícil. E aí volta a questão de divisão entre região Nordeste e região Sudeste. Por conta dos partidos, principalmente os partidos na esquerda, estão muito unidos no Nordeste, né? Norte e Nordeste. E aí quando você vê... Porque além da estrutura do governo federal em Brasília, existe essa estrutura federal nos estados. Então, a composição, e o que eu estava estudando aqui um pouco sobre isso, é que o governo comece a abrir espaço nessas autarquias estaduais, né, na relação dos escritórios estaduais do governo federal, enfim, nas instâncias, né, que o governo federal tem nos estados, nas agências. E isso vão ser espaços que vão ser aí loteados com o Centrão. E há preocupação. Peraí, mas vai deixar crescer aqui no nosso reduto? Então vejam o quanto a política, o quanto essas bandeiras partidárias, elas também estão no dia a dia da discussão. O quanto próximo está a esquerda e a direita, gestão né? pública, né? Quanto próximo a esquerda e a direita estão dentro da gestão. Né? Exatamente. Então acho que são coisas que a gente precisa acompanhar de perto, precisa saber minimamente, né, o que acontece para entender por que às vezes tem notícias que vão causar um estranhamento na gente, a princípio, sim, mas que futuramente se revertem num processo de decisão que vai de encontro aos interesses da administração pública. A conversa do presidente. Não que o fim justifique os meios, tá? Mas que isso acontece e é da prática da política. A conversa do presidente da República com o governador do estado do Rio Grande do Sul, ela mostra bem essa questão da articulação política. Exatamente. E o estado do Rio Grande do Sul, que vem agora com o Leite sendo o principal expoente na recomposição do PSDB, que se esfacelou. E tem Tarcísio na locomotiva do Brasil, que é o estado pujante, que há uma composição, uma preocupação que ela não se torne um estado bolsonarista.
toda essa preocupação. Ele tem que ser o Estado. São Paulo sempre foi São Paulo. Sempre foi São Paulo. Né? Né? Então, e exige-se que seja São Paulo. Isso. E Zema vem num posicionamento de recolocação de Minas Gerais no arquétipo federal de forma contundente e que ocupe seu espaço de direito. Tudo isso dentro de uma discussão política, de um arcabouço fiscal, de uma recomposição de tributos, né, da reforma tributária, toda essa situação que envolve o Brasil nesse momento. E eu acredito que o PAC, não, lógico, não vai se alterar a data, esse lançamento do PAC ocorre até mesmo para uma aceleração desse arcabouço. É o tudo ou nada, né, Juliana? É o tudo ou nada. E eu estava aqui vendo essas contas para a gente entender, né, quantos votos voltam aí para que o governo comece a emplacar todas as decisões e todas, né, consiga aí reverter o quadro existente e começar a avançar nas políticas que tem pretendido, né? São 130 votos para aprovar as leis complementares, que é o arcabouço, cerca de 180, faltam 130, porque são 257. E para os 308 faltam aí cerca de 180 votos para aprovar as PECs, falta as mudanças até volta na do Constituição. Faltam votos. E aí, nas contas altas aqui, PP e republicanos têm cerca de 90 deputados. Então, quer dizer, você trazendo esses dois partidos para próximo do governo, você já tem ali você já começa a quebrar essa diferença. Começou a avançar. Mas existem outros, né? Outras discussões aqui. O PL, você acredita que... Porque teve até um puxão de orelha alguns deputados que votaram a favor do governo, o PL, aquela coisa de oposição radical, né? E que não leva ninguém a lugar nenhum, a não ser o posicionamento político e mais nada. O país perde com isso. Você acredita que a base... Há que se entender que quem está dentro do poder né, precisa de espaço para colocar os seus aliados, né? Então, se você está na oposição, isso quer dizer que você não faz parte da estrutura do governo, que você não tem nada a oferecer. Ponto. Você não dialoga com o governo. Não dialoga com o governo, se for você não tem espaço. para dialogar, vai custar caro. Sem indicar ninguém para você fazer nada. Fala das claras aqui, gente. Então, acho que é um pouco dessa relação. Talvez o PL comece a se descolar aí da imagem que foi colando aos últimos períodos, né? Principalmente esse último período de eleições. E lembrando que ano que vem tem eleição nós pensamos a mesma coisa. E que isso vai reverberar. O PT vem numa reconstrução nacional aí da base, o PL vem buscando seu espaço, todos os partidos grandes estão de olho em outubro de 2024, que é onde a base vai se reestruturar. E o país vai ter uma definição de qual a leitura política que ele quer. Que tem agora, né? A gente está falando a gente começa o programa hoje falando sobre a questão da polarização a nível nacional, mas a gente precisa também entender essa fração dentro dos estados brasileiros, né, e como se divide e como está bem dividido no mapa. Me lembro no resultado final das eleições, quando mostravam o mapa do Brasil, as cores, o vermelho e o azul, que usaram ali para poder representar os estados onde o presidente tinha ganhado, onde o ex-presidente tinha ganhado. Você faz uma leitura muito clara, parece que passa uma linha no estado, no país dividindo quem ficou de um lado e quem ficou do outro. E aí a gente vai ter esse recorte dentro dos estados e principalmente nas cidades brasileiras no ano que vem nas eleições municipais, né? Sim. Então, eu acho que todos esses avanços que o governo faz de diálogo, de promoção de estabilidade política, é também para que a gente entenda esse processo, porque a gente não tem falado mais sobre reforma política como deveria falar. Porque existe, né, esses milhões e milhões de partidos que, na verdade, falam de mesmas filosofias. Porque há os interesses de cada partido dentro dessa constituição de poder. Então, não é interessante você centrar em 1, 2, 3 partidos, como é nos Estados Unidos, que a gente sabe que existem outros partidos, mas os dois principais é o Partido Republicano e o Partido Democrata. Então, a gente tem uma configuração de democracia um pouco diferenciada nesse sentido, né? Com maior liberdade de criação, de existência de partidos e filosofias. Eu acho que tudo isso todo esse movimento nacional vai reverberar nas cidades, e agora a gente vai ter, talvez tenha uma leitura o ano que vem muito mais clara de como se deu esse processo de polarização e se o país até outubro do ano que vem vai vencer
esse sistema de polarização ou se vai continuar reafirmando para que ele chegue em 2026 com fôlego. Eu não quero acreditar nisso, porque eu acho que isso é muito ruim para o país quando ele polariza dessa forma, mas... Lembrando que tanto o PT como o PL tinham 2 ícones para disputar a presidência. O Lula não vem disputando prefeituras. O Lula disputou a presidência. Foi a grande carta do PT era o Lula para disputar a presidência, o único altura para enfrentar Bolsonaro, que também foi a grande carta do PL para disputar agora. Agora, nessa recomposição da cidade, dos mais de 5 mil municípios que vem agora em outubro para escolher, serão os ícones, tanto do PT, que ainda sobreviveram, quanto do PL, que ainda sobrevivem, para fazer essa nova ordenação dentro do cenário municipal político. Então, Lula não vai disputar as eleições para prefeito. Porém, a marca do Lula deve chegar àqueles que são do PT nas bases para tentar arregimentar e fazer a sua base política. Porque se o PT não for bem nas urnas municipais, ele perde um grande apoio para a sequência do governo, para a projeção do partido, inclusive para a sobrevivência partidária. Exatamente. Nas cidades da região, a representatividade do partido reduziu em muito, a ponto de não se ter representantes em algumas câmaras. E aí preciso também aqui reforçar que todo esse avanço do PL vem por conta do ex-presidente Bolsonaro, quando ele vai para o partido, porque até então o PL estava na base de governo, mas não tinha a projeção. Lembremos que o presidente Bolsonaro foi eleito no primeiro mandato num outro partido. O PL que inclusive já foi base do Lula. Sim, exatamente. Né? Então, são caminhos aí que a política brasileira vai nos dando e que a gente que está aqui no baixo clero, a gente precisa que, na verdade, entender, porque nos afetam diretamente. Né? Essas decisões vão nos afetar diretamente e sempre. 11 horas mais 25 minutos, estamos chegando ao finalzinho. Maria Clara, tem mais alguma coisa? Fechamos? Que maravilha. Adorei os comentários, Juliana. A Juliana veio preparada aqui, foi muito bom. Números, o que eu gosto de números, análise de números, né? Que não adianta só falar, né? Mas é entender. Mostra a possibilidade dentro da realidade dos números. É entender, né? Porque esse jogo político, ele tem diversas camadas, né? E como que a gente... Então, antes da gente estranhar, nossa, mas por que o presidente está falando com o partido X? A gente precisa entender os objetivos disso e como que isso pode ajudar o país a sair desse lugar que entrou, que é delicado, né? De instabilidade política, financeira, enfim. E pensando na reconstrução, né? Na reconstrução dessas bases. Então, o que eu acho, e tenho dedicado parte do meu estudo também, é para entender, porque isso afeta no meu trabalho no dia a dia, nas coisas que a gente estuda e quer desenvolver, né? Quanto artista, quanto servidora. Então, tem entender esse movimento também me atinge diretamente. Por conta, evidentemente, que essas decisões, elas chegam para a gente de alguma forma, viu? Não se enganem. É no imposto que a gente paga, é na conta, enfim, vai chegar para a gente, na urbanidade, nos serviços que são prestados para a gente. Então, a gente precisa, de fato, conhecer esses números mais de perto. 11 horas e 26 minutos, o programa estava espetacular, mas infelizmente a gente vem com uma notícia aqui que deixa todos tristes. Recebemos a informação que faleceu há pouco Aracy Balabarian, atriz da Globo. Faleceu, ela estava internada numa clínica na zona norte do Rio de Janeiro, né? Zona norte ou zona sul do Rio de Janeiro, não sei precisar agora, e faleceu há pouco então Aracy Balabarian. Ela que foi um ícone, uma das mestres na dramaturgia, tanto na parte cômica como também na parte dramática, Sai de Baixo e outras novelas espetaculares de quais ela participou também, que fizeram aí, que a tornaram o grande ícone que ela é, né? A gente vem sofrendo esse prejuízo cultural com a morte desses ícones tão valiosos. São gerações e gerações de artistas que construíram, né, esse patamar da cultura brasileira, da teledramaturgia brasileira. E a Aracy foi um ícone, sem sombra de dúvida, por todo o trabalho que fez. Dá uma tristeza agora, Márcio. Na Zona Sul do Rio de Janeiro. De fato,
deu uma tristeza aqui quando a gente Bate. pensa em todos esses personagens, a Dona Cassandra, do Sai de Baixo, né? Rainha da Sucata, a Rainha da coloca Sucata. todo no chão, né? Uma personagem tão icônica que foi reprisada em outra novela, né? Ela transpôs a novela. Ela volta numa outra novela, ela e as filhinhas. E as filhinhas, minhas filhinhas tocadas com a moça. É realmente Por conta espetacular. de um trabalho primoroso de uma artista que começa no teatro e que vai para a TV e que faz cinema e que construiu uma carreira muito sólida, muita luz, porque deixou legado, deixou história linda aqui pra gente. Ela conta das passagens. Eu vi em algumas entrevistas dela, ela contando sobre o Sai de Baixo, que muitas vezes ela não se aguentava o riso. Ela falou, era tanta coisa que acontecia ali, tanto improviso, tanta situação, que eu não aguentava o riso. Só de olhar para o Caco eu já ria de tão difícil que era manter e de tão gostoso que era fazer aquilo, né? Então tá aí. Tô lendo aqui agora, isso mesmo. Uma Que notícia tristeza, triste gente. que a gente dá aqui no finalzinho do Virtual News de hoje. A morte, a notícia do passamento, né? De Aracy Barabalia. Com certeza, no outro Acompanhar nesse outro então universo, hoje nesse outro mundo, a programação da Rede Globo, que certamente fará uma linda homenagem para ela, sim, entre hoje e amanhã por todo deve esse sair, legado. e as informações sobre o férito, né, sobre o sepultamento. Com certeza, na outra dimensão, um grupo de artistas muito grande está no palco, deixa o palco da vida para entrar no palco da história e na eternidade. Juliana, e assim encerramos. Agradeço a participação. A gente se encerra o Virtual News de hoje nesse silêncio, né? E nesse vácuo que deixa. Obrigada, Márcio. Mais uma vez, obrigada, Maria Clara. É isso, né? A gente são notícias que vão lembrando que o nosso período aqui ele é curto e ele precisa ser vivido com intensidade, com verdade. E Aracy viveu assim, então que a gente siga esse exemplo e pratique isso todos os dias e que a gente seja melhor todos os dias. Um abraço, uma pena, né, a gente encerrar com essa notícia, mas ao mesmo tempo que a gente também aprenda com a perda a valorizar a vida, a valorizar o que as pessoas nos deixam. Então que fique toda a mensagem do trabalho da Aracy Balabanian como uma motivação para a gente continuar seguindo. Um forte abraço para vocês que nos acompanham. 11h31, agradecendo a Juliana, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a sua audiência. Daqui a pouquinho os cortes estão à disposição nas redes sociais e também no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Claro, sempre com a transmissão no site da Virtual. Fique com Deus e até amanhã com mais um Virtual News, se Deus quiser.